A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa é responsável por estabelecer as diretrizes e metas da política de pós-graduação da UFSM e busca atender as demandas da comunidade acadêmica, sempre em diálogo com a comunidade externa. E para falar sobre a atuação da PRPGP, recebemos a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Cristina Wayne Nogueira. TV Campus Entrevista está começando. Seja muito bem-vinda. Olá, Milene, muito obrigada. Professora, vários rankings nacionais e internacionais colocam a UFSM como uma universidade com grande número de publicações científicas de impacto social, né? Isso mostra pra gente a importância da pesquisa atrelada a questões sociais, a temas atuais, e isso é muito importante para a instituição e para a PRPGP, né? Milene, de fato, a nossa instituição conta com inúmeros pesquisadores extremamente relevantes no contexto internacional, então por isso, né, essa nossa posição nos rankings internacionais, mas além disso nós temos grupos de pesquisa com equipamentos de ponta, grupos de pesquisa que desenvolvem pesquisa de ponta, então assim, tanto a pesquisa como tu salientas que tem relevância social, isso é, que a sociedade rapidamente consegue usufruir daquele conhecimento, mas também eu destacaria que nós também produzimos um tanto de pesquisa em outras áreas que não têm relevância imediata na sociedade, mas que são extremamente importantes também para contribuir com a geração de conhecimento e com a formação de recursos humanos de alta qualidade. Então, eu destacaria que desses rankings aí, nós também somos relevantes no contexto internacional na produção de ciência, produção de conhecimento pela mão e pelo cérebro de mulheres, né? E os nossos pesquisadores aparecem normalmente nos rankings entre os top 10 no mundo. Então, de fato, nós temos uma comunidade científica muito engajada e que contribui para a relevância internacional da nossa instituição. Uma outra questão que é importante a gente trazer é que nós temos trabalhado de forma conjunta com a Proplan e é importante que nós tenhamos uma clareza na informação dos dados para os rankings, né? Então, a instituição tem tomado muito cuidado com a informação dos dados e isso também contribui para que nós possamos manter essa nossa ascensão nos rankings internacionais. Perfeito, professora. E nos últimos anos a gente também tem um forte incentivo para ações extensionistas, né? Ações de extensão também na pós-graduação. Professora, qual que é a importância dessas iniciativas também? Então, o professor Luciano sempre destaca, né, que a nossa gestão se caracteriza pela geração do conhecimento, sim, né? Então, muito forte graduação e pós-graduação, conhecimento, a pesquisa, mas a nossa interlocução com a sociedade. E essa interlocução se faz via extensão e inovação. Prova é que nessa gestão se cria a Pró-Reitoria de Inovação. Nós, de uma forma muito particular, a UFSM lançou, antes que a CAPES lançasse esse programa de extensão na pós-graduação, nós lançamos um programa piloto na nossa instituição. Então, nós já tínhamos uma relação bastante próxima com a Pró-Reitoria de Extensão e nós, no ano de 2023, lançamos um pequeno programa que incentivava com bolsas e com algum fomento ações de extensão na pós-graduação. Então, quando a CAPES lança o programa que se chama ProExt-PG, né, Programa de Extensão na Pós-Graduação, nós já tínhamos essa experiência. Conseguimos fazer, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão, um projeto competitivo. Captamos R$800 mil, que é fomento para a extensão na pós-graduação. E a gestão, né, professor Luciano e professora Marta, colocaram mais um recurso para bolsas de iniciação de extensão, para que esses projetos tivessem mais fôlego para serem executados. Uhum. E é muito interessante porque a gente consegue ver as pesquisas dialogando com as comunidades, né? Ali pelo Proeste a gente consegue ver muito isso, né? Esse contato da universidade
para além do arco, né, com as comunidades. Isso, então, foi interessante, né, essa tua colocação. O tema do nosso projeto ficou, então, né, ProExt-PG, o FSM além do arco. Nós tínhamos uma preocupação que esses projetos selecionados, né, nós fizemos um edital para selecionar os projetos. Como o recurso é bom, mas não seria suficiente para fomentar todos os programas de pós-graduação, nós fizemos uma articulação para que os programas trabalhassem em conjunto, que é bastante importante, porque também fomenta a interdisciplinariedade entre os programas. Então, com esse edital, nós selecionamos 10 projetos. E nos preocupamos também em selecionar, ou abrir uma chamada também, para contratar um pessoal, um projeto, que pudesse cuidar da comunicação desses projetos. Então, com isso, todas essas ações, elas são comunicadas, tanto para a comunidade interna, quanto para a comunidade externa. Então, nós temos Instagram, temos uma rede social ativa, temos um site ativo, e com isso, então, a gente consegue disseminar tudo isso que está chegando na sociedade, e é geração de conhecimento, né? Para chegar na sociedade, a gente precisa gerar o conhecimento, por isso a importância de ter a pós-graduação de fundo, né, de sustentação dessas ações. Perfeito. E é um diálogo também muito importante entre os 3 eixos, né, entre ensino, pesquisa e extensão. Eu diria que nós temos nessa gestão conseguido de forma bastante satisfatória o diálogo entre os 4 eixos. Então, a pós-graduação, o ensino, né, tanto faz graduação quanto pós-graduação, a extensão e a inovação. Perfeito, prof. E a gente viu algum desses projetos atuando com temas muito atuais, né? Inclusive ali no momento de crise climática, né? As chuvas que aconteceram aqui no estado também. Muitos projetos surgem a partir daí também, né? Desse olhar para a sociedade, né? Exato. Nós já tínhamos, inclusive, né, na época do desastre climático, né? Nós já tivemos um edital específico da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para fomentar pesquisa nesse tema. Por quê? Porque quando se tem um problema, a gente precisa apresentar uma solução. Só que a solução não está pronta quando se tem o problema. Se a gente não fizer uma geração de conhecimento que leva tempo, então se a gente não investir em pesquisa, quando se tem o problema, a gente não consegue resolver o problema. Um exemplo bastante claro sobre isso é a vacina da Covid-19, né? Aparece uma emergência de saúde. Se não tivesse havido investimento em pesquisa, em ciência, em geração de conhecimento ao longo dos anos, nós não teríamos tão rápido uma vacina. Então, eu trago esse exemplo para trazer o que aconteceu com a emergência climática, né? Nós fizemos 2 ações. Então, o ProExt-PG tinha no edital uma reserva de recurso para aqueles projetos que fossem mais voltados a emergências climáticas, e nós também tivemos um edital que a gente chamava o 018 de 2024 na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que fomentava ações de pesquisa. Para quê? Para que a gente pudesse iniciar novamente a construção de conhecimento, de geração de ciência, para que a gente tenha alternativas diferentes para a solução dos problemas. Perfeito, é um contato muito importante, né, da universidade com a sociedade. Com a sociedade, exatamente. E, professora, recentemente a gente inclusive noticiou aqui na TV Campus que a gente teve a criação de 3 novos cursos de mestrado na UFSM, né? Artes da Cena, Saúde Coletiva, Serviço Social e Políticas Públicas, né? Qual que é a importância, né? É muito relevante para a universidade, né, para a pós-graduação, quando a gente tem novos cursos sendo abertos na instituição, né? A senhora pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Isso, essa pergunta é muito cara, né? E eu agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Então, assim, é extremamente importante a criação de cursos, e eu gostaria de destacar aqui a importância que tem a pós-graduação no IGC. Foi amplamente noticiado, né, por vocês e pela imprensa em geral, que a instituição, que a UFSM, atinge o IGC5. Isso é fruto do planejamento de toda a comunidade acadêmica. Mas o que nós vimos nesse IGC5 que conseguimos atingir é que a pós-graduação contribui cada vez mais para o IGC5. E isso é extremamente importante, porque as instituições de excelência funcionam assim. A pós-graduação tem um peso bastante importante no IGC. E qual é o nosso papel? Quanto melhor o conceito do programa de pós-graduação, melhor. Porque há uma multiplicação pelo número de cursos e o conceito dos cursos. Então, criar cursos é importante de pós-graduação, mas é importante também que esses cursos tenham conceitos
melhores. Então, a gente tem trabalhado nesses dois sentidos, isto é, estamos fomentando a criação de cursos de doutorado. É extremamente importante a criação desses cursos de mestrado, porque eles vêm resolver algumas lacunas, né? Então, esses cursos de mestrado têm a sua importância, mas a nossa política geral tem sido fomentar cursos de doutorado, porque os cursos de doutorado são um caminho para que os programas de pós-graduação se tornem excelência. Isso é, os conceitos mais altos dos programas de pós-graduação são aqueles 5, 6 e 7, né? E para isso o programa precisa ter curso de doutorado. Então, eu parabenizo, obviamente, né, a comunidade, né, e as pessoas envolvidas na criação desses 3 cursos, mas também nós tivemos criação de cursos de doutorado que também nos alegram e nos orgulham muito. 2 cursos de doutorado em campi fora de sede. Então, pela primeira vez, nós temos um doutorado em Palmeiras das Missões e um doutorado em curso de doutorado em Frederico Westphalen, né? Então, além disso, nós temos trabalhado de forma bastante integrada e focada na fusão de programas de pós-graduação. Então, se olhar o panorama de cursos de pós-graduação da UFSM, nós temos cursos de pós-graduação em praticamente todas as áreas do conhecimento. E chegamos a ter sobreposição de cursos nas mesmas áreas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a força de trabalho é a mesma. Então, a gente acaba dividindo a força de trabalho em 2 programas diferentes. E nós vivemos um momento também, que vocês já noticiaram, né, diversas vezes, é que a procura pela pós-graduação, não só na UFSM, é um fenômeno de todo o país, é menor. Então, se nós temos 2 cursos na mesma área de conhecimento, ou praticamente sobrepostos, obviamente que a gente está dividindo também, vou chamar da clientela, né? Que seriam os alunos interessados nesses cursos. Então, nesse sentido, nós temos trabalhado junto com os programas de pós-graduação, sempre apoiado de forma muito presente pelo professor Luciano e pela professora Marta, no sentido de sentar, conversar e ajudar esses programas de pós-graduação se reorganizarem, se replanejarem. Então, tivemos a fusão durante esse ano de 3 programas de pós-graduação em áreas sobrepostas. E eu considero esse movimento bastante importante também, porque a tendência é que esses programas se fortaleçam e que nós possamos ter no futuro, possivelmente na próxima avaliação, já um aumento dos cursos consolidados e dos cursos de excelência, que hoje são 7 na nossa instituição. Para esse movimento de fusão, também a gestão Luciano Schuch e Marta, nesse último ano, colocou recurso, né? Então, não basta a gente ter uma política e ter um planejamento. E como é que a gente sinaliza, né, para a comunidade essa política e esse planejamento? Com recurso. Então, foi investido 3 milhões, em torno de 3 milhões e 500 nesse edital. E esse edital, então, fomentava a fusão, fomentava a inserção de novos doutores nos programas de pós-graduação e fomentava também braços de programas de pós-graduação em campi. Por quê? Porque nós não conseguiremos ter programa de pós-graduação em todos os campi, né? Então, se nós não conseguimos ter todos os programas de pós-graduação ou ter programas de pós-graduação de número relevante nos outros campi, é importante que a gente tenha uma inserção desses doutores, desses pesquisadores nos programas de pós-graduação da sede, que eles possam trabalhar de forma conjunta. Então, esse edital dava conta de fomentar essas ações. Perfeito, prof, muito importante. E, prof, como que a PRPGP avaliam as ações, tanto com os cursos, as ações de extensão desse último ano? Tá, então vamos pensar assim na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que é uma pró-reitoria que envolve ensino, né? Porque a questão acadêmica, a criação de novos cursos, está sob a nossa responsabilidade na Coordenadoria de Pós-Graduação. Nós tratamos da pesquisa quando temos a iniciação científica e todas as ações de pesquisa. E nós tratamos também de ações e projetos estratégicos. Então, vou tentar mais ou menos conduzir minha fala nesse sentido. Pensando na pós-graduação, o que nós temos feito? Nós revisamos ao longo desses anos as normativas. Extremamente importante ter revisado o regulamento
da pós-graduação estricto sensu, o regulamento da pós-graduação lato sensu. Por quê? Porque a gente precisava flexibilizar regras para que os programas pudessem se modernizar e se tornar cada vez mais atrativos, pelo motivo que eu acabei de dizer, né? Nós temos programas de pós-graduação com mais de 50 anos na instituição e nós precisamos renovar a nossa forma de fazer a pós-graduação para que nós sejamos atrativos para os estudantes que estão concluindo, né, a graduação. Então, essa foi uma ação que eu considero bastante importante. Mexemos em diversas regulamentações. Agilizamos a regulamentação do professor visitante, pensando na internacionalização e na internacionalização em casa. Então, hoje a resolução é muito mais flexível, que o professor visitante pode passar alguns meses conosco e pode continuar sua colaboração de forma remota. Então, isso facilita, catalisa para que esse professor possa contribuir com a nossa instituição. Então, temos trabalhado também de forma muito conjunta com a Secretaria de Assuntos Internacionais nesse sentido da internacionalização. Para tentar resolver essa questão de pouca procura nos programas de pós-graduação, nós fizemos, né, e também vocês têm noticiado aí, nós transformamos o nosso edital em 4 janelas, isso é, o discente não precisa esperar o primeiro semestre ou o segundo semestre para ingressar e ele tem mais 2 oportunidades durante o ano. Acabamos de lançar, foi lançado ontem, uma ação, um edital especial para alunos estrangeiros, porque pensando nessas vagas ociosas na pós-graduação, esse edital tem que ser muito mais fácil, tem que ser muito mais ágil para toda a burocracia que a gente tem, né, em termos de processos brasileiros, que são importantes porque nos dão legitimidade e também sob o ponto de vista legal, mas que dificulta muito o estudante estrangeiro conseguir entender o edital e se inscrever. Então, acabamos de lançar um edital que é voltado ao público estrangeiro, né, aos estudantes, os discentes estrangeiros, para captação de estudantes. Além disso, nós reformulamos todos os processos do controle acadêmico, que passou no final da gestão anterior para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Nós não temos mais o DERCA, que cuidava do controle acadêmico de todos os discentes, agora tem o controle acadêmico da pós-graduação, que cuida especificamente da pós-graduação. Com isso, nós conseguimos ter um olhar para esses processos e desburocratizar esses processos. É um processo lento, nós temos muito que avançar, mas já avançamos muito nesse sentido. Na coordenadoria de pesquisa, eu chamaria atenção à relevância que a JAI tomou nos últimos anos, né? A Jornada Acadêmica Integrada, com um número recorde de trabalhos, a importância da JAI Jovem para fomentar a pesquisa, né, no ensino médio, e também a JAI Mirim, que é uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e que a gente olha com muito carinho, porque é um momento que consegue trazer, né, esse público jovem, tanto a JAI Jovem quanto a Mirim, para a nossa instituição, mostrar o que nós de fato fazemos, dar essa noção de que a UFSM pode ser deles também, né, e fomentar neles o espírito científico e a busca, né, de conhecimento. A coordenadoria de pesquisa também se envolveu em avaliar todas essas documentações, né, da submissão de bolsas, que é importante fomentar a iniciação científica, com olhar especial também aquelas pesquisadoras que estavam ou que estão em licença gestante, para que não fossem prejudicadas, né, nos seus processos de submissão de bolsas. Destacaria também nosso avanço na captação de recursos externos, né? Então, nós temos trabalhado com os pesquisadores, capacitando os pesquisadores, capacitando tanto para a busca de concorrer nas bolsas de pesquisador, que são importantes, né? Bolsa do CNPq, que abre possibilidades que os pesquisadores tenham mais chance em editais externos, então capacitando esses pesquisadores para submeter processos, mas também processos FINEP. Temos trabalhado com workshop, trazendo o pessoal da FINEP para capacitar os nossos pesquisadores, e temos tido ao longo dos últimos anos uma captação que tem sido recorde, né? O último ano fechamos o 2024 com 30 milhões em investimento em pesquisa. E aí, o que é isso? Isso é condição para que o nosso pesquisador possa melhorar o seu laboratório, para que ele possa gerar
conhecimento, né, de ponta, e que ele possa formar alunos cada vez mais qualificados. Isso é o que se espera de uma instituição de excelência. Então, quando eu digo nós captamos, eu estou dizendo que a Pró-Reitoria, enquanto instituição, que é quem envia os projetos, ela catalisa esse processo junto com os pesquisadores, né? Mas nós contamos, obviamente, com uma comunidade aí de pesquisadores extremamente competente e competitiva a nível nacional. E essa capacitação, então, deixa esses projetos e esses pesquisadores cada vez mais competitivos no cenário nacional. Inclusive, o projeto FINEP, que foi Emergência RS, que foi um edital que foi aberto exclusivo para o Rio Grande do Sul. Nós conseguimos o primeiro lugar no estado. E em outros editais também conseguimos o primeiro lugar no país, quer dizer que os nossos projetos estão, de fato, muito competitivos e se colocando nos primeiros lugares. Com certeza, isso mostra o potencial da nossa universidade, né? Cada vez mais. E, prof, já para encerrando também nossa entrevista, pode comentar um pouquinho sobre o que vem sendo planejado, vem sendo pensado agora para o próximo ano, para 2025? Sim. Então, assim, ó, eu não destaquei antes, mas eu gostaria de destacar que acho que um grande trunfo da nossa gestão é poder trabalhar de forma muito próxima e de forma conectada a Pró-Reitoria de Inovação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Obviamente que a gente também tem uma boa relação com todas as pró-reitorias e todos os processos são discutidos conjuntamente, mas a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e Inovação tem trabalhado muito próximas da Secretaria de Assuntos Internacionais. Então, nós temos como grande desafio para esse ano, por isso eu trouxe, né, a relação com a Pró-Reitoria de Inovação, é estabelecer e organizar as estruturas de pesquisa na instituição. Então, nós estamos com uma resolução que trata das estruturas multiusuárias de pesquisa na instituição já pronta, discutida com a comunidade, e ela deverá passar no Conselho Superior assim que iniciar o semestre, acho que entre março e abril. É muito importante que a gente possa organizar essas estruturas para que a gente ainda se torne mais competitivo no cenário nacional na captação de recursos. Outra questão é que é lógico, no momento em que a gente tem redução de investimento, né, que é o que vem acontecendo ao longo dos anos, embora a gente já vive um momento um pouquinho melhor, a gente sabe que o investimento em pesquisa não é suficiente, nunca será suficiente, né? Então, é importante que a gente possa investir recursos sempre em estruturas que atendam o maior número possível de pessoas. Então, essa resolução tem essa grande importância, né? É público, então é importante que os laboratórios e os espaços de pesquisa deem acesso ao maior número de pessoas. Junto disso, a Pró-Reitoria de Inovação também tem uma resolução já aprovada de laboratórios compartilhados. Isso é, a comunidade externa também poder usufruir dos laboratórios que a instituição tem. Então, nós estamos por lançar uma plataforma que deve dar visibilidade para tudo isso, que é extremamente importante, né? Porque como é que a comunidade externa sabe que o laboratório X produz ou trabalha no tal tema e faz tal análise, né? É difícil que a comunidade externa consiga saber que esse assunto que eu estou interessado está no centro tal e que tem que fazer... clicar aqui, clicar ali, bom, enfim. Então, nós temos a proposta, já está contratado, já está em fase de teste, uma plataforma que vai mostrar tudo isso. Quem são os pesquisadores, quem são os laboratórios, quais são as análises e como é que eu faço para acessar isso. Então, esse é um grande objetivo. Nós temos um objetivo também, que é seguir desburocratizando os processos e agilizando toda essa questão dos processos administrativos, né? E a grande... questão que é a captação de alunos, né? Nós precisamos melhorar a captação de discentes e, sem dúvida, pelo que aconteceu no último processo seletivo, sem dúvida, essa captação vai passar muito por atrair estrangeiros. Nós temos uma instituição de excelência, nós temos uma instituição que performa bem nos rankings, isso é bastante importante sob o ponto de vista de atração, né? E de visibilidade. Então, no último edital, nós já tivemos 20% dos inscritos eram estrangeiros.
Então, nós estamos trabalhando, sim, de forma bastante comprometida, vamos dizer assim, em também aumentar a captação de discentes, sejam eles estrangeiros ou não, para os nossos programas de pós-graduação. Acho que fiz uma síntese, assim, do que vem por aí, mas é um ano que... Um mês já foi, então faltam 11 meses para dar conta de tudo isso. Muito trabalho. Mas é muito importante a gente mostrar, né, também o que vem sendo pensado, e muito interessante tudo que tu comentou, professora. Bom, muito obrigada pela participação aqui, Cristina. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição para conversar com vocês e para trazer aquilo que estamos fazendo e o que estamos pensando para a pós-graduação e a pesquisa da nossa instituição. Com certeza, seguiremos conversando. Obrigada. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do TV Campus Entrevista. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Você pode nos assistir no canal 15 da NET Santa Maria e também no YouTube. Basta procurar por TV Campus UFSM. Até a próxima!